Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 21 de julho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário e o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 16, do versículo 6 ao 9, que nos diz o seguinte: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitânia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram para Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, Deus verdadeiramente ele age na nossa vida, abrindo e fechando portas. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo João, ele escrevendo a carta lá em Apocalipse, à igreja de Filadélfia, ele deixa bem claro isso. No versículo 8 ele vai dizer: eu sei as tuas obras, e Deus conhece as nossas obras, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, tá vendo, irmãos? E ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então a gente compreende nesse texto que é Deus que abre, irmãos, é Deus que fecha. Aleluia, homem nenhum pode, a não ser que você desobedeça, ande contra a vontade de Deus, e certamente as portas se fecharão para você. Mas no tocante à Bíblia, irmãos, ela nos alerta dois pecados sutis: a rebelião e a presunção. A rebelião, irmãos, é a resistência voluntária à vontade de Deus. É deixar de fazer o que ele ordenou, irmãos, para que fizéssemos. Já a presunção, por sua vez, é agir por conta própria, fazendo o que Deus não mandou, tá vendo, irmãos? E se a rebelião é omissão, a presunção é ação sem a direção divina, sem a direção de Deus. Tão importante é, irmãos, quando evitar o que desagrada a Deus, é praticar o que lhe agrada. Por isso, a santificação, o amor, a obediência operada pelo Espírito Santo é indispensável na vida de todo crente salvo. É nesse processo que o nosso coração se alinha, irmãos, ao de Deus, aprendendo a amar, a ter o temor, a ter o respeito, o que ele realmente ama, né, irmãos, e rejeita o que ele rejeita. Pronto, simples assim. Amar o que ele ama e rejeitar o que ele rejeita. Caminhar com o Senhor, irmãos, é provar desde já as primícias das bênçãos eternas. Contudo, nessa jornada, enfrentamos desafios, adversidades, frustrações, mas você pode vencer dependendo de conhecer e cumprir a vontade divina. Esse conhecimento, irmãos, exige discernimento espiritual e sensibilidade ao agir de Deus. Observe que o apóstolo Paulo, ele estava sensível, certamente, ou por profecia, ou por visão, como diz o texto, ele obedeceu à voz do Espírito Santo. Ele não foi para o lugar que ele desejava ir, porque o Espírito Santo lhe impediu. E assim nós devemos ter essa compreensão. Bendito seja o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, nos exorta a oferecermos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, conforme está escrito lá em Romanos, no capítulo 12. O que é que diz o capítulo 12? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmão. Romanos 12, 2 e 3. E seguir essa vontade, irmãos, às vezes significa renunciar nossos próprios planos. Quando o Senhor impediu o apóstolo Paulo e seus companheiros a irem à Ásia e à Bitânia, parecia frustrações, contudo era a direção soberana divina. Deus abre e fecha as portas segundo sua
perfeita sabedoria. E obedecer-lhes, irmãos, é importante. Sempre é a melhor escolha, é obedecer. Oremos para que os nossos corações estejam rendidos à vontade de Deus, irmãos, e que mesmo diante do que não compreendemos, possamos abraçar a fé, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.